Fala aí, seus, tô com frio e não quero sair da cama, tudo certo com vocês? Eu tô vendo você enrolado na coberta, hein, mano, tô sabendo disso aí. E enquanto isso, os nossos guerreiros estão lá, firme e forte no CT, treinando noite e dia, e quase que literalmente, porque é em 2 períodos, pra voltarem contra o Bragantino do melhor jeito possível. Só que, mano, dentre alguns reforços que o Dorival teve nessa volta, como o Raniel e o Gustavo Henrique, por exemplo, o Yuri Alberto, que também voltou, fazendo ali transições pro gramado, ainda não deu as caras no treinamento com o grupo e cada vez mais vai baixando aquela expectativa da semana passada, que eu pelo menos tinha, que ele poderia estar de volta já nessa reestreia. E pois bem, diz o preparador físico que eles ainda conseguiram diminuir esse prazo que ele tinha de 30% a 40%, que já é uma surpresa por si só ele estar treinando no campo. Só que mesmo assim, pelo visto, a tendência é que ele seja no máximo relacionado, esteja ao menos no banco de reservas, mas sem tantas expectativas de jogar. Enfim, contrariando também aquilo que foi dito no ano passado, o Corinthians não vai realizar nenhum amistoso ou sequer um jogo treino no CT, porque diz o Dorival que ele pretende usar esse tempo sem jogos para treinar o máximo possível e acelerar a implementação de suas ideias o quanto antes, como se um jogo treino ou um amistoso fosse matar tudo isso. Mas vamos ter que ficar no gostinho por enquanto até a volta oficial. E vou te falar, hein, mano, se não fosse o Mundial, o que eu estaria ansioso para ver esse time jogar é brincadeira, pô. Ainda bem que teve esse Mundial aí para dar uma matada, pô, porque se não fosse isso, essas horas eu já estaria nervoso, hein. E ele que perdeu um hype danado do começo do ano pra cá, que prejudicou e muito também nas projeções de venda nessa janela, o Bidon aproveitou essas férias que teve aí no meio do ano para investir ainda mais no trabalho físico, né, para deixar de ser frango em outras palavras. Aliás, desde o sub-20 que ele já trabalha para ganhar corpo com o fisiologista do Yuri, inclusive, Gustavo Jorge, e em 2 anos o resultado que ele já teve foi de 5 quilos de massa magra, que parece pouco, eu sei, mas a média nesse caso seria de 3 a no máximo 4 por ano na idade dele, já que ele treina há muito tempo, então também não é um completo iniciante, só que mesmo assim, é necessário que isso seja acelerado e muito nos próximos meses, porque, mano, se no Brasil a gente já exige um físico melhor, imagina na Europa, pô. O próprio Yamal mesmo, que tá em fase de crescimento ainda, mais novo, de 1 ano pra cá, teve uma evolução de físico notável, cara, é notável a diferença que ele teve no ganho de massa muscular e a tendência é que evolua ainda mais. Então, se o Bidon conseguir fazer pelo menos metade do que o Yamal fez nesse período aí, já vai tá bom demais, cara. E olha que assim, pra um atacante já é interessante você ter um físico bom pra não voar em toda a trombada com o zagueiro mais forte. Agora imagina pra um volante como ele que tem que marcar, que tem que estar com o físico em dia pra aguentar a pancada. Pois é, mano, é arroz, batata doce, frango, todo dia, senão não vai crescer, falou? Mas é isso, mano, até dá pra notar uma evolução física dele do ano passado pra cá, mas vai precisar de muito mais do que isso pra chegar num nível satisfatório, hein, garotão? E foi confirmada a negociação de Diego Palacios com o Austin FC da MLS. Pois é, fio, aquilo que parecia impossível aconteceu. O equatoriano, segundo a RTI Sports, fechou seu empréstimo nessa semana até junho de 2026 e detalhe, com uma cláusula de compra obrigatória, diz o portal, de 3 milhões de dólares, caso ele atue ali em pelo menos 50% das partidas durante esse tempo. Além disso, o Corinthians também se comprometeu a pagar os vencimentos do jogador na casa dos 55 mil dólares, que seriam ali apenas a parte das luvas e direitos de imagem, enquanto o restante, que deve ser por volta de 55 mil dólares também, referente ao salário, aí sim será bancado pelo time americano, ou seja, praticamente 50-50. E é bom que você sabe que agora é tudo 50-50. Quem quer rir tem que fazer rir. Só que, numa dessas, se ele for um sucesso por lá, como chegou a ser antes de vir pra cá, o Corinthians vai sair e muito no lucro, mano, porque só de pensar que nós temos a chance de vender o Palacios, de se desfazer dele e ainda ganhar um dinheiro em cima, já é um lucro absurdo. Tomara que ele faça mais da metade dos jogos, tomara que seja titular, tomara que faça, mano, sucesso absoluto por lá, porque de fato, nenhum corintiano tem mais nenhum pingo de vontade de ver esse cara jogando por aqui. Fez alguns jogos, beleza, empolgou mais ou menos também, mas, mano, já deu. Melhor vender enquanto é tempo, porque se calhar de ter outra lesão aí, vai sobrar pra gente e não vai ser legal não, viu? Mas é isso, mano. Empréstimo feito, detalhes do contrato divulgados aqui pra vocês. E se você puder deixar o like por conta desse milagre, eu te agradeço demais, falou? E o Corinthians, que vem correndo atrás de um lateral direito desde o começo do ano, volta e meia acaba sondando ali, mas não vai muito pra frente, recebeu, mano, recentemente um contato dos empresários de Fabrício Bustos, ex-Inter, e atualmente encostado no River com seus 29 anos de idade, até bem jovem ainda, né? Pois é, mano, o jogador foi oferecido a outros times também do Brasil, como o São Paulo, que passa por uma crise financeira até pior do que a nossa se brincar, mas, pelo visto, não vai continuar mesmo no River, que está disposto a negociá-lo tanto por empréstimo quanto em definitivo. E é boa, mano,
falar pra vocês, tá? Seja lá o quão disposto ele esteja a vir pra cá, eu, se pudesse, faria um esforço a mais pra trazê-lo. Nem que tenha que envolver uma grana por trás, que seja. Porque, mano, a gente tá vendo, o mercado de lateral direito nunca esteve tão ruim. E aí aparece uma oportunidade como essa, de um cara que foi muito bem no Inter, tanto que foi vendido por mais de 5 milhões de dólares pro próprio River no ano passado. Maluco, o único problema seria esse. Seria precisar pagar algo perto disso por ele. Mas em termos de futebol, do que ele poderia entregar, é tranquilamente a melhor opção que o Corinthians cogitou pra essa posição em muitos anos, tá? E detalhe, nessa temporada, que funciona como na Europa, né, do meio do ano pra cá, foram apenas 14 jogos, sendo reserva em toda a fase de grupos do Mundial. Então o cara tá praticamente descartado, né? Enfim, mano, vamos ver o que os empresários têm pra nos oferecer, se dá pra tentar alguma coisa, mas que é bom o Timão ficar de olho, viu, mano? É bom jogador, tá? E depois do Al Hilal ser eliminado no Mundial, deu o que falar. A atitude do Malcom com os torcedores que estavam ali no estádio, vaiando ele por conta da eliminação, a ponto que ele está perto de uma rescisão, tá? Ele está perto de sair de lá, não vai mais jogar no Al Hilal. E aí, claro, muitos torcedores foram nas redes para pedir o jogador por aqui, e até Esportes da Sorte foi surfar nessa onda também, perguntando se a torcida corintiana queria ele por aqui. Da mesma forma que aquele seu tio generoso te pergunta se você quer algo que ele tem condições de te dar. E assim, cara, a menos que a Esportes da Sorte realmente tenha a intenção de ajudar de alguma forma, não tem a menor condição do Corinthians bancar esse jogador por aqui, tá? Não existe nenhuma chance do Malcom sequer voltar ao Brasil. Malandro, o cara ganha muito dinheiro por lá. É papo de 10 milhões todos os meses. Aliás, ele só saiu da Rússia justamente para ganhar mais dinheiro na Arábia. E aí, no auge dos seus 28 anos, podendo se manter nesse mercado, ele vai querer voltar ao Brasil? Então, mano, apesar de ser um baita jogador, acho que isso nem entra em discussão. Seria o ponta-direita perfeito para nossa situação. Não existe a menor condição do Corinthians se envolver, ou pelo menos não por agora, tá? Imagino que um dia ele até possa voltar pela identificação e pela forma como ele fala do clube até hoje, só que imaginar que isso vai ser tão cedo como poderia ser agora, isso eu tenho certeza que não. Ainda mais depois desse Mundial que ele fez, né? Foi muito bem contra o City e pode ser até que atraia o mercado europeu também. Enfim, sonhar é bom, é legal e tudo mais, mas a realidade é que nem a Esportes da Sorte ou qualquer outra empresa aí no Brasil bancando, dificilmente ele aceitaria voltar pra cá, porque ele sabe que se pisar no Brasil, muito dificilmente ele voltaria pra Europa ou pra Arábia com o mesmo status que ele tem hoje. Pode até voltar, mas não recebendo a mesma coisa, entenderam? Então, fiel, é isso por hoje. E antes de vocês saírem do vídeo, não se esqueça de deixar a curtida e se inscrever no canal, que já vai estar me ajudando demais e vai contribuir para mais vídeos por aqui, certo? Espero vocês numa próxima, tamo junto e vai, Corinthians!